Restauração Meiji, a transformação do Japão. O evento de restauração em si consistiu em um golpe de Estado na antiga capital imperial de Kyoto, em 3 de janeiro de 1868. Os perpetradores anunciaram a destituição de Tokugawa Yoshinobu, o último shogun, que no final de 1867 não estava mais efetivamente no poder, e proclamou o jovem imperador Meiji governante do Japão. Yoshinobu desencadeou uma breve guerra civil que terminou com a sua rendição às forças imperiais em junho de 1869. A liderança dos jovens samurais. Jovens samurais de CHSH e Satsuma, historicamente contra a autoridade Tokugawa, lideraram a restauração. Motivados por problemas internos e ameaça de invasão estrangeira, eles se preocupavam com a pressão imperialista ocidental, semelhante ao que ocorreu na China. Acreditavam que o Ocidente se unificava pelo constitucionalismo, ganhava força pela industrialização e garantia segurança com exércitos treinados. Com o lema enriquecer o país, fortalecer o exército, buscaram criar um Estado-nação igual às potências ocidentais. Para revisar tratados desiguais e conceder privilégios judiciais e econômicos a estrangeiros no Japão, eles buscaram conhecimento e boa vontade do Ocidente. Os primeiros objetivos do novo governo. Os primeiros objetivos do novo governo foram expressos no juramento da Carta, abril de 1868, que comprometeu o governo a estabelecer assembleias deliberativas e discussão pública, a uma busca mundial por conhecimento, a revogação de costumes passados, e a busca por todos os japoneses de suas vocações individuais. A primeira ação, tomada em 1868, enquanto o país ainda estava instável, foi transferir a capital imperial de Kyoto para a capital do shogunato Edo, que foi rebatizada de Tóquio, capital oriental. A reorganização administrativa foi em grande parte realizada em 1871, quando os domínios foram oficialmente abolidos e substituídos por um sistema de prefeituras que permanece em vigor até os dias atuais. Todos os privilégios de classe feudal também foram abolidos. Também em 1871 foi formado um Exército Nacional, que foi fortalecido 2 anos depois por uma lei de recrutamento universal. Estabelecimento do primeiro Ministério da Educação. O primeiro Ministério da Educação do Japão foi estabelecido em 1871 com o objetivo de desenvolver um sistema nacional de educação. Isso resultou na implementação do Gakusei, ou Ordem do Sistema Educacional, em 1872, e na introdução da educação universal no país, com foco inicial na aprendizagem ocidental. Oposição e rebeliões. As mudanças revolucionárias lideradas em nome do imperador enfrentaram oposição crescente na década de 1870. Samurais descontentes participaram de várias rebeliões, a mais famosa liderada por Saiki Takamori de Satsuma. O exército recém-formado reprimiu as revoltas com grande dificuldade, e os camponeses insatisfeitos também participaram em revoltas que atingiram seu auge na década de 1880. Transformações econômicas e sociais. As mudanças econômicas e sociais acompanharam a transformação política do período Meiji. A economia ainda dependia da agricultura, mas o governo buscava a industrialização, dirigindo o desenvolvimento de indústrias estratégicas, transportes e comunicações. Em 1872, foi construída a primeira ferrovia, e em 1890, o país tinha mais de 2.250 quilômetros de ferrovias. Em 1876, o governo proibiu o uso de espadas de samurai, levando os ex-samurai a adotarem cortes de cabelo no estilo ocidental e assumirem empregos nos negócios e nas profissões. As linhas telegráficas ligavam todas as grandes cidades em 1880, e as empresas privadas foram encorajadas e auxiliadas pelo governo a partir de 1882. Os esforços de modernização exigiram ciência e tecnologia ocidentais, promovendo amplamente a cultura ocidental sob a bandeira da civilização e iluminismo, Bumeikaika. A Constituição de 1889 e a formação do Parlamento. A Constituição de 1889 foi dada ao povo pelo imperador, e somente ele, ou seus conselheiros, poderia mudá-la. Um parlamento foi eleito a partir de 1890, mas apenas o 1% mais rico da população poderia votar nas eleições. Em 1925, isso foi alterado para permitir que todos os homens, mas ainda não as mulheres, votassem. O Japão no início do século XX.
No início do século XX, os objetivos da restauração Meiji foram amplamente alcançados. O Japão estava a caminho de se tornar um país industrializado moderno. Para obter o reconhecimento das potências ocidentais e convencê-las a alterar os tratados desiguais que os japoneses foram forçados a assinar na década de 1850, o Japão mudou todo o seu sistema jurídico, adotando um novo código penal e civil inspirado nos da França e da Alemanha. As nações ocidentais concordaram finalmente em rever os tratados em 1894, reconhecendo o Japão como igual em princípio, embora não no poder internacional. O reconhecimento internacional do Japão. Com a Aliança Anglo-Japonesa de 1902 e a sua vitória em duas guerras, sobre a China em 1894-95 e a Rússia de 1904 a 1905, o Japão ganhou respeito aos olhos do mundo ocidental, aparecendo pela primeira vez no cenário internacional como uma grande potência mundial. A morte do imperador Meiji em 1912 marcou o fim do período, embora vários dos importantes líderes Meiji continuassem como genro no novo regime, 1912-26, do imperador Tais.